Olá, leitores e leitoras da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você está no canal do Padre Luiz Paulo, Atitudes e Palavras. Eu sou o Padre Luiz Paulo e tenho a grata satisfação em ter você aqui comigo. Se já é inscrito, muito agradecido. Se não, que tal se inscrever agora mesmo, hein? Acione o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Eles são muito importantes para a divulgação do canal e também do conteúdo. O vídeo de hoje tem o objetivo de lhe ajudar no aprofundamento da leitura feita ou a leitura a fazer do livro do Êxodo. Vamos ao conteúdo? Portanto, meu amigo, minha amiga, Bíblia na mão e vamos que vamos! O livro do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco e significa saída. O livro narra a libertação dos israelitas da escravidão do Egito e também o dom da lei, ou seja, o Torá, através de Moisés, mais ou menos por volta de 1250 anos antes de Cristo. O livro do Êxodo é a continuação do Gênesis e alimenta-se das mesmas tradições literárias recolhidas no quinto século antes de Cristo. A libertação da escravidão e o dom da lei estão intimamente interligados no quadro da Aliança do Sinai, que aparece no livro do Êxodo, nos capítulos 19 ao 24. Pela aliança com Deus, que o libertou, o povo de Israel se emancipou da submissão do Egito. E em vez de vassalo do Egito, Israel será um povo de Deus. E ele será o seu Deus. O núcleo central do livro do Êxodo é a celebração da aliança entre Deus e o povo, que se encontra nos capítulos 19 a 24. O capítulo 19 nos mostra a preparação, a promulgação das cláusulas do pacto. Este pacto abrange a iniciativa de Deus e a contrapartida do povo. A ação de Deus foi mostrada na narrativa anterior, Gênesis capítulo 12 ao Êxodo capítulo 18. Ele preparou o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel, e o tirou do Egito para fazer dele uma nação santa, conforme vemos em Êxodo 19, versículos 4 ao 6. A narrativa do Êxodo abrange o período que vai desde a morte de José até a inauguração do santuário móvel no deserto. Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 21. Nesta parte encontraremos a libertação do povo para a aliança e a lei, a instrução. Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao capítulo 18, versículo 27. Vamos ver a marcha dos israelitas até o Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 24, versículo 11. Encontraremos a aliança do Sinai e a manifestação de Deus, lei, instrução e sacrifício. Êxodo 24, versículo 12 ao 31, versículo 18. Veremos as prescrições para a construção do santuário. Êxodo 32 e os capítulos 33 e 34. Veremos a ruptura da renovação da aliança. E Êxodo 35 ao 40, vamos ver a execução da organização do santuário. O livro do Êxodo começa com a chegada ao poder de um novo faraó que não conheceu José e oprime os filhos de Israel com trabalhos forçados e também genocídio. Deus, porém, ouvindo o grito do povo, chama Moisés para ser o libertador. Ele o envia para convencer o faraó a deixar partir os hebreus, respaldando-lhes a palavra com sinais.
ou seja, as pragas do Egito, assim conhecido. Por fim, arrasado pela morte dos primogênitos, no momento em que os hebreus celebravam a Páscoa, o faraó os deixa partir. Quando depois ele os quer perseguir, seu exército é afogado no Mar Vermelho, que os israelitas antes tiveram passado a pé enxuto, graças à mão poderosa do Senhor. Em meio às lutas, o povo inicia a viagem pelo deserto até o Monte Sinai, onde Deus celebra a aliança com o povo de Israel e lhe entrega a lei. Vamos agora comentar capítulo por capítulo. Pega a sua Bíblia e abre-a no livro do Êxodo. E vamos comigo fazer essa viagem. Com certeza, você vai adorar. Primeira parte. Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 21. Deus resgata o povo da escravidão do Egito e o prepara para ser o seu povo. O capítulo 1 se divide em duas partes. Na primeira, vemos o resumo que reata o livro anterior, o livro de Gênesis. Com a morte de José e seus irmãos, termina a história de uma família e começa a história de um povo, conforme a promessa de Gênesis, capítulo 46, versículo 3. Na segunda parte, veremos que com a chegada e um novo rei que não conhecera José, os israelitas sofrem escravidão. O rei tem medo de que o povo explorado tome consciência da própria situação e se revolte. Por isso, o persegue. Desse modo, o povo não tem condições e meios de se organizar e se libertar. E ainda, temendo a revolta, recorre ao controle da natalidade, a fim de evitar o crescimento do povo. No entanto, a vida é mais forte que todas as armas do opressor. As parteiras, tementes a Deus, respeitam a vida que nasce. O capítulo 2 tem 3 partes. Na primeira, começa a história de Moisés. Um recém-nascido é salvo e adotada por uma princesa egípcia. A compaixão da filha do faraó, aliada à coragem da mãe, preservam a vida daquele que será o líder da libertação. Na segunda parte, veremos que, embora Moisés fosse educado em meio à classe dominante, ao sair, vê a situação de seus irmãos. Esse ver o leva à solidariedade ao gesto de defender um irmão. Moisés tem que fugir. A solidariedade se manifesta novamente para com as filhas de Raguel, que lhe dá uma das filhas por esposa. Madiã se torna o lugar da liberdade e da vida de intimidade com Deus, enquanto o fértil Egito já se tornou o lugar da escravidão e morte. Na terceira parte do capítulo 2, o povo começa a tomar consciência de que é escravo e exprime a sua insatisfação. Esse clamor é o desejo de uma nova vida. Deus vê a condição do povo e ouve o seu clamor. Lembra-se de sua própria aliança de vida e se solidariza com os oprimidos, levando em conta a situação deles. O capítulo 3 é composto por 2 partes. Na primeira, vemos Deus se lembrando dos israelitas oprimidos e chama Moisés, pastor de Madiã, através da sarça ardente. Na segunda parte, vendo a opressão do povo,
Deus faz de Moisés o seu enviado e lhe outorga apelar seu nome, eu sou ou eu estou, o mesmo Deus dos antepassados. Aquele que prometeu formar um povo, agora vai cumprir a promessa. Deus manifesta sua identidade dentro de um processo de libertação. Encontramos no capítulo 4 quatro partes. Na primeira, veremos que os 2 primeiros sinais de Moisés são para fortificá-lo em sua missão diante do seu próprio povo. Na segunda, vemos a volta de Moisés para junto de seu povo no Egito, depois da despedida de seu sogro, sacerdote de Madiã. Na terceira parte, vemos Deus atacando Moisés. É um texto meio obscuro. Tal luta se deve certamente ao fato de que Moisés se descuidou, não circuncidando seu filho. Os hebreus serão salvos graças ao sinal de sangue. O episódio lembra a luta de Jacó com Deus, que está em Gênesis, capítulo 32, versículo 25 ao 33. E na quarta parte, veremos que o sacerdote Araão se torna o porta-voz de Moisés. No capítulo 5, com o versículo 1 do capítulo 6, nos mostra que depois de conversar com os anciãos, Moisés e Araão se dirigem ao faraó, que não os escuta. Encontramos 3 partes no capítulo 6. Na primeira, vemos que a vocação de Moisés é renovada em vista de convencer o faraó. É uma repetição do capítulo 3, versículo 7 ao 22. No lugar onde está, reafirma a presença do Senhor no meio dos oprimidos e mostra que o projeto de libertação continua em pleno vigor. Na segunda parte, veremos que o propósito da genealogia é mostrar que Moisés e Araão são irmãos e que eles são da tribo de Levi. E que é a tribo de Levi que teve a iniciativa da libertação. E na última parte do capítulo 6, que vai até no versículo 7 do capítulo 7, o texto retoma o que já foi dito em capítulo 3, versículo 16 ao 22 e no capítulo 4, versículo 10 ao 17. A libertação não é obra puramente humana. A iniciativa é de Deus. Em vista disso, o homem presta culto ao Deus que liberta. Três partes encontramos no capítulo 7. Na primeira parte, veremos que o episódio do cajado transformado em cobra é um prelúdio das pragas do Egito. Os primeiros sinais apresentados por Moisés serão imitados pelos magos do Egito, mas progressivamente os sinais ficarão mais fortes e os magos impotentes. Na segunda parte, Moisés transforma as águas em sangue, mas os magos egípcios fazem o mesmo. E na terceira parte, que adentra o capítulo 8 até o versículo 11, também nos mostra que as pragas das rãs é imitada pelos magos. Encontramos duas partes no capítulo 8. Na primeira, veremos que o pó da terra se transforma em mosquitos. Este é o último sinal em que os magos competem, vendo-se obrigados a reconhecerem a superioridade de Moisés. Na segunda parte, com a praga das moscas, aparece o tema distinção, divisão entre egípcios e israelitas.
3 partes compõem o capítulo 9. Nele, veremos também 3 pragas. A primeira é a peste dos animais. Morrem todos os animais domésticos dos egípcios, mas dos israelitas não. A segunda praga são os tumores. Uma peste bubônica atinge os egípcios, inclusive os animais e os magos, que nem podem se apresentar. E na terceira praga, que aparece no capítulo 9, é o granizo, que destrói os campos e seus produtos da terra, dos egípcios, mas não dos israelitas. Duas partes se encontram no 10º capítulo. Na primeira, veremos que a praga dos gafanhotos acaba com os alimentos. Depois deste sinal, o faraó mostra arrependimento, mas quer ficar com a parte comerciável do povo, que são as mulheres e os filhos. Na segunda parte, temos a penúltima praga, a das trevas, mas uma vez distingue entre egípcios e israelitas. O faraó, que antes quis guardar mulheres e crianças, agora se contenta com os rebanhos. O capítulo 11 apresenta pontos mais altos do confronto entre Deus e o faraó. O anúncio da 10ª praga, morte dos primogênitos. Atingindo o herdeiro, a dinastia fica ameaçada e com ela todo o sistema político do Egito. Além disso, os hebreus ganham a simpatia do povo, inclusive de uma parte dos ministros. Deus quebra a resistência do faraó. No capítulo 12, encontramos 6 partes. Na primeira, veremos que entre a ameaça e a execução da praga é inserida a liturgia da Páscoa para servir de instrução ao povo em todas as gerações. Na segunda parte, se vê que além da refeição do Cordeiro Pascal, o primeiro mês é celebrado com o pão novo, sem fermento. A terceira nos mostra que o sangue do Cordeiro Pascal é usado como proteção contra o anjo exterminador. Na quarta, acontece a 10ª praga. Os egípcios deixam os israelitas partir. Na quinta, veremos os israelitas partindo de Ramsés em direção a Sucot. E na última, percebe-se que só pode participar da Páscoa quem está comprometido com o processo de libertação. Com o passar do tempo, a circuncisão se tornou sinal desse compromisso. Encontramos 3 partes do capítulo 13. Na primeira, veremos que depois dos ritos do cordeiro e dos pães ázimos, o terceiro rito do início do ano, primavera, era o sacrifício dos primogênitos dos rebanhos, enquanto os primogênitos humanos eram remidos por um sacrifício substitutivo. Neste trecho, o rito dos primogênitos aparece articulado com o dos pães ázimos. Na segunda parte, Deus manda o povo fazer um desvio pelo deserto, ao invés de ir pela rota normal das caravanas em direção a Canaã. O deserto se tornaria o lugar pedagógico para Deus, através de Moisés, instruir o povo e ser testado. E na terceira parte, vê-se que Deus é uma presença constante, dia e noite, conduzindo o povo, guiando de tal maneira que este não desanime nem volte para trás. Duas partes compõem o capítulo 14. Na primeira, mostra-nos o começo da luta para manter a liberdade recém-conquistada. Diante do primeiro obstáculo, o povo quer voltar atrás
preferindo conformar-se com a escravidão. E na segunda parte, veremos que a coluna de fogo e a nuvem de Deus, escura de dia e luminosa de noite, tornam impossível a aproximação dos egípcios. Ainda, as águas se abrem e Israel atravessa a laguna em seco. Encontramos duas partes do capítulo 15. A primeira parte é um hino antigo cujo estribilho é atribuído a Maria ou Miriam, irmã de Moisés. Segunda parte: Deus sustenta o povo no deserto. Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao capítulo 18, versículo 27. Enquanto Israel, libertado, é conduzido por Deus pelo deserto e provido de água e alimento, Moisés é instruído por Raguel a organizar o povo. Na segunda parte do capítulo 15, veremos que assim como Deus cura a água salobra, transformando-a em água doce, assim o ensinamento de Deus instrui e cura o povo. O capítulo 16 é composto por 3 partes. Na primeira, veremos o povo reclamando alimento. Deus promete alimento com a condição de que o povo observe a lei, principalmente a lei de sábado. Já na segunda parte, veremos que ao alimentar o povo no deserto, Deus testa a obediência à lei em vista do descanso do sábado. Devem recolher medida dupla na véspera. E na terceira parte, Deus manda guardar uma vasilha de maná no santuário como memorial. Ficou guardado junto à Arca da Aliança até a destruição do templo em 586 a.C. Temos 2 partes no capítulo 17. Vê-se na primeira parte que o povo ainda não confia em Deus e coloca à prova por causa da sede. Não obstante, Deus providencia a água mediante Moisés. Na segunda parte, Deus, por meio de Moisés, também afasta os inimigos, os amalecitas. Também temos no capítulo 18 2 partes. Na primeira parte, Jetro, sacerdote madianita e sogro de Moisés, vai ao seu encontro no deserto, levando consigo sua esposa Séfora e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Na segunda parte, Jetro ensina a Moisés a organizar o povo. Distingue-se a função do profeta mediador e dos juízes ou líderes do povo. Moisés, profeta e mediador, representa o povo diante de Deus. Terceira parte, a aliança, o povo de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 24, versículo 11. O Senhor elege Israel para ser, no meio das nações, o povo que invocará o seu nome, sua propriedade particular. Ele dá a seu povo a lei, instrução e sela a aliança com ele. Compõe o capítulo 19 2 partes. Veremos na primeira parte que quando o povo chega ao Sinai, Deus anuncia a Moisés que a eleição do povo e a conclusão da aliança realizará em 3 dias. O povo deve santificar-se, ou seja, purificar-se. Na segunda parte, veremos que no momento da aliança o povo tem uma experiência de Deus. Para exprimi-la, recorre-se a uma série de sinais externos que expressam a manifestação de Deus, como fumaça,
fogo, relâmpago, trovão e temor de terra. O capítulo 20 tem 3 partes. Na primeira, encontra-se o Decálogo, ou os 10 Mandamentos. É o primeiro momento do rito da aliança, exprimindo os benefícios da parte de Deus e as obrigações da parte do povo. O segundo momento será o sacrifício. Na segunda parte, veremos que quando o povo se enche de temor diante da teofania, Moisés, como profeta e mediador, entra na nuvem, na glória de Deus, para receber o código da aliança. E na terceira parte, vamos ver que a lei visa manter o culto a Deus em nível popular, sem luxo dos grandes templos. Os altares de pedra lavada eram características na religião dos reis opressores, tanto no Egito como em Canaã. O capítulo 21 tem 3 partes. Na primeira parte, veremos que, devido ao trabalho escravo existir por causa de dívidas e pobreza, a lei procura amenizar a situação, abrindo espaço para o escravo se tornar livre, e ainda impede o patrão abusar e explorar a situação do escravo. Na segunda parte, mostra-nos que no antigo Israel já distinguia entre o homicida voluntário e o involuntário. Mesmo assim, a legislação previa possibilidade de defesa do réu, para que ele pudesse provar sua inocência. Para isso, existiam as cidades-refúgio. E na terceira parte, temos 3 coisas importantes a saber. A primeira é sobre os ferimentos. A lei exige indenização durante o período de inatividade causada pelos ferimentos. Segundo, pena proporcional ao dano causado, lei de talião. A lei visava evitar vinganças exageradas. E terceiro, a importância dos danos causados aos animais, bem como aos danos causados por eles. Encontramos 3 partes no capítulo 22. A primeira tem seu início no capítulo anterior e nos fala sobre a indenização por roubos e danos materiais. Na segunda parte, veremos que o caso de sedução é tratado em função do valor patrimonial. Na terceira parte, veremos algumas regras ampliadas pela casuística. Sua severidade sugere que são bem antigas e compreende-se pela situação histórica. No capítulo 23 tem 3 partes. Na primeira, mostra-nos o cuidado pela coesão da comunidade. As leis que aqui aparecem são aplicações do 8º mandamento e orienta na administração da justiça dos tribunais. Na segunda parte, veremos orientações a respeito do ano sabático, sábado da terra, e do sábado semanal, e das festas religiosas ligadas à vida agrária, que são as festas da ceifa, ou Pentecostes, e da colheita, das tendas. Quando se começa a ceifa dos primeiros cereais e quando se conclui a colheita de toda a produção agrícola e frutífera. E na terceira parte, veremos que depois de proclamado o código de conduta, Deus exorta o povo para continuar a marcha rumo à terra da promessa. Duas partes formam no capítulo 24. Encontramos na primeira parte o segundo momento da aliança, o sacrifício festivo de comunhão e o sangue da aliança, lembrado na Eucaristia cristã. Quarta parte, Deus dá as tábuas da lei
e o modelo do santuário. Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao capítulo 31, versículo 18. Concluída a aliança, o Senhor instrui Moisés a respeito da construção da tenda ou morada, santuário móvel que deve acompanhar o povo na travessia. Na segunda parte, Moisés sobe a montanha com Josué, deixando o povo sob a autoridade de Arão e Hur. Deus manda gravar a lei em tábuas de pedra, que lhes serão entregues para guardar na arca. O capítulo 25 tem 5 partes. Na primeira, vamos notar que as ofertas espontâneas são recebidas para a construção e o equipamento do santuário. Constata-se, na segunda parte, que a arca do testemunho, ou a da aliança, é para depositar o testemunho, ou seja, as tábuas da lei. Na terceira parte, veremos que sob a arca se encontra a bandeja, ou seja, o propiciatório, ladeado por 2 querubins. A quarta parte, fala-se da mesa onde colocava os pães sagrados, oferta vegetal apresentada a Deus, que ficava diante do propiciatório. E a última parte relata sobre o candelabro de ouro, ou menorá, que imita um arbusto com tronco, ramos, cálice, flores e botões. O capítulo 26 tem 2 partes. A primeira descreve-se o pavilhão, parte coberta do santuário, feito de lonas e cortinas. E na segunda, fala-se do véu que separa o Santo dos Santos. Tal véu separa simbolicamente o acesso a Deus. Contém 3 partes o capítulo 27. A primeira, fala-se do altar do holocausto, que é muito grande e está na frente do pavilhão. Os sacrifícios não são queimados sobre o altar, mas na frente dele, na gléria. A segunda parte nos apresenta o átrio ou o pátio. É um recinto diante do santuário, em torno do altar. Já na terceira parte, nos diz que o azeite deve ser puro, da melhor qualidade. Nos capítulos 28 e 29, lemos a descrição dos sacerdotes, suas vestes, investidura e funções. Éfode é um paramento litúrgico ao qual se une o peitoral. Nele contém a sorte dos antigos ritos de adivinhações e que agora estão submissos ao sacerdócio araônico. Contém também as 12 pedras preciosas que representam as 12 tribos de Israel. Manto é uma vestimenta ampla, provida de campanhas, talvez para anunciar a santidade ou fazer Deus lembrar-se de Israel. A lâmina era fixada na mitra ou turbante e levava a inscrição com o nome do Senhor. Investidura ou consagração. Nela, os sacerdotes recebem os atributos de seu ministério, os sacrifícios do santuário. Eles seriam diários e acompanhados de libação. Temos 4 partes no capítulo 30. Na primeira, veremos que o pequeno altar para queimar o incenso é colocado à frente do véu que separa o Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Na segunda parte, fala da taxa que cada varão israelita devia pagar ao santuário, meio ciclo. Na terceira parte, vemos que lavar as mãos e os pés
são partes essenciais do ritual sacerdotal. Mais tarde, os fariseus as estenderão aos leigos. E na última parte, fala-se de como deviam ser fabricados o óleo da unção e o incenso para o santuário. Era uma receita obrigatória e exclusiva. O capítulo 31 é composto por duas partes. Na primeira, vamos perceber que o Espírito de Deus dá sabedoria ou habilidade aos artesãos. E na segunda, veremos que a instrução para os trabalhos significativamente é encerrada pelas orientações do repouso sabático. Quinta parte, ruptura e renovação da aliança. Êxodo, capítulo 32 ao capítulo 34. O povo é infiel à aliança, mas depois da intercessão de Moisés, Deus manifesta e restabelece o pacto com o povo, entregando novamente a lei. Temos duas partes no capítulo 32. Na primeira, veremos Israel celebrando um culto à maneira dos cananeus, rompendo a aliança. E na segunda parte, a ação do profeta Moisés, mediador entre Deus e o povo. Ele chama a atenção de Deus. Encontramos três partes do capítulo 33. Na primeira, constata-se que o projeto de libertação continua, mas Deus se mantém distante por causa das ambiguidades do povo. O futuro é incerto. Veremos na segunda parte que, graças à tenda de encontro, o contato com Deus é novamente possível. E na última parte, Moisés suplica ao Senhor para ver se ele acompanha ainda o povo. O capítulo 34 tem três partes. Na primeira, Deus renova a aliança. Antes ele se dá a conhecer como Adonai, cheio de amor e de felicidade, mas tem ciúmes de seu povo e exige fidelidade e exclusividade. Na segunda parte, apresenta-se as leis que insistem no culto, âmbito para se renovar a aliança rompida. E na terceira parte, veremos que o brilho da lei ilumina o rosto de Moisés. Sexta parte, construção e consagração da tenda. Êxodo, capítulo 34 ao 40. Narra a execução das obras da morada, conforme as instruções de Êxodo 24, versículo 12, ao Êxodo 31, versículo 18. Este episódio culmina na consagração da morada e na presença de Deus que a acompanha, conforme está em Êxodo, capítulo 40, versículo 36 ao 38. Estes capítulos relatam a execução das ordens dadas em Êxodo, capítulo 25 a 31, repetindo-as quase que literalmente. A finalidade é mostrar que as ordens foram cumpridas. Encerramento do ciclo das tábuas da lei e da construção da morada, iniciado em 24, versículo 12. O santuário alcança a finalidade. Com a descida da nuvem sobre a tenda, o Senhor está junto do seu povo. Para nós, essa habitação de Deus se realiza no templo do Espírito Santo, que são os fiéis. Espero que você tenha gostado desse aprofundamento bíblico.
Desejo a todos perseverança no caminho das leituras bíblicas, pois a caminhada é longa, mas é muito prazerosa. Abraço feliz e até o próximo vídeo de aprofundamento bíblico. Não se esqueça de fazer seu comentário e deixar o seu like, minha gente. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém, amém. Fiquem todos com Deus.